Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 27 de setembro, em que festejamos São Vicente de Paulo, esse santo da caridade, esse coração alargado para servir os pobres e fazer pontes também entre os mais ricos e os mais pobres, é com ele também que queremos viver todo esse dia pedindo essa mesma graça, que cada um de nós e a nossa comunidade seja capaz de estabelecer essas pontes com quem precisa de ser ajudado e com quem pode ajudar. Também a novena de Santa Teresinha, já estamos a passos largos para a sua festa e queremos continuar nessa expectativa feliz de podermos celebrar a novena, de podermos escutar os seus escritos, ela que é doutora da igreja, com um coração tão humilde, tão pequeno, e que nos propõe uma pequena via justamente para que todas as almas, sobretudo aquelas que se sentem tão pequenas e vulneráveis, possam atingir os cumes da santidade. Estamos aqui no Rio de Janeiro com o grupo Maranatá, fazendo esse retiro bonito de recriação, de sermos recriados na nossa identidade, afetividade e sexualidade. E esse retiro é também para você, se você quiser, venha numa das nossas casas, pode ser em 3 dias, 8 dias, pode ser 9 meses, se fizer um ano sabático, mas venha viver esse tempo forte para ter a sua vida restaurada. Hoje continuamos a meditar o papel do moderador geral. O rebanho da comunidade lhe é confiado e ele deve prestar atenção ao ancião, ao doente e ao plus petit, isto é, ao mais vulnerável. O seu serviço pastoral é o do bem comum e do bem de cada pessoa e não um poder. Ele deve ser atento aos pobres que estão no meio de nós. Pode haver irmãos e irmãs que não têm mais família, que possam ajudá-los e que podem estar verdadeiramente sem meios nem outras ajudas. O moderador geral deve confirmar e encorajar também, mas sem exercer a correção fraterna. Ele deve estimular a submissão voluntária e a obediência responsável e ativa. É uma responsabilidade que exige humildade, pois faz buscar a vontade do Senhor e aquilo que deve ser renunciado tanto na comunidade como em cada um de nós. Este serviço nos conduz muitas vezes à paciência, a fim de vigiar para não desanimar os irmãos, nem exasperá-los. Ele solicita igualmente constância e fidelidade em relação à confiança dada. Este ministério faz participar da graça do Senhor como pastor, mas também da cruz do pastor, a qual se manifesta muitas vezes pela solidão. Então devemos rezar pelo moderador geral que tem esse papel de pastorear o rebanho, estando atento aos mais vulneráveis, àqueles que são mais frágeis, àqueles que se sentem les plus petits, os mais pequenos, os menores, isto é, aqueles que estão sem outras defesas, sem outras proteções. Então, o moderador está atento não só aos pobres de fora, mas também àqueles que no meio de nós vivem essa vulnerabilidade. E devemos nos encorajar a viver essa correção fraterna, a sermos estimulados à submissão voluntária, à obediência responsável e ativa, isso é muito importante. Não devemos apenas fazer aquilo que nos mandam, mas sermos responsáveis no nosso ministério, naquilo que nos é confiado, de forma ativa, de forma muito madura. E isso exige humildade, busca da vontade do Senhor e também renunciando tanto na comunidade como a cada um de nós aquilo que não conduz com a vontade do Senhor. Por isso, esse ministério deve ser exercido com muita paciência para que ninguém se desanime, mas ao contrário, que todos sejam levados à fidelidade e ao dom das suas vidas. Claro que termos a alegria de participar do ministério do pastor, também vamos participar da cruz do bom pastor. Por isso, rezem por esse ministério de moderação geral, rezem por mim, rezem por cada um daqueles que têm esse papel na igreja. O livro de Jó. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó tomou a palavra e disse: pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, o menino foi concebido, porque não morri ao deixar o ventre materno, ou pereci aos seios das entranhas, porque me recebeu um regaço e seios que me deram de mamar. Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz, com os reis e os ministros da terra que construíram suas moradias em lugares desolados. Ou como os nobres que amontoaram ouro e prata em seus mausoléus. Que eu fosse como um aborto escondido, que não existisse agora, como crianças que não viram a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que estão esgotados.
Porque foi dada a luz a quem o trabalho oprime e a vida a quem a amargura aflige. A quem anseia pela morte que não vem, a quem a procura com afinco como um tesouro, a quem se alegraria em frente do túmulo e exultaria ao ser sepultado. Ao homem que não encontra o seu caminho porque Deus o cercou de todos os lados? O Jó, nessa sua passagem, ele passa por uma grande noite. Depois de ter perdido todos os seus bens materiais, mas sobretudo os bens afetivos, os membros da sua família, passa não amaldiçoando a Deus, isso é muito importante, não murmurando contra Deus, mas ele passa por uma noite, ele passa por um sofrimento. E ele vai dizer, bom, para que serve viver? Para que serve continuar essa vida? Se de verdade eu vivo uma tão grande noite, uma tão grande noite. E aquilo que é o grito, é o clamor do coração de Jó, muito importante. O homem que não encontra o seu caminho porque Deus o cercou de todos os lados. Isto é, ele sabe que essa provação, essa noite que ele vive é permitida por Deus e ele sabe que aquilo que o faz sofrer é não encontrar o seu caminho. Nós podemos passar por momentos de noite assim, em que estamos desolados, sem caminhos sérios, sem encontrarmos de verdade o amor de Deus, a voz de Deus, a segurança que é aquilo que Deus quer que nós vivamos. Salmo 87. Senhor, meu Deus Salvador, de noite eu grito a Ti, que a minha prece chega à Tua presença. Inclina meu ouvido e meu clamor, pois minha alma está cheia de males e minha vida está à beira do Sheol. Sou visto com os que se baixam à cova, tornei-me um homem sem forças, despedido entre os mortos, como as vítimas que jazem no sepulcro, das quais já não te lembras, porque foram separadas da tua mão. Puseste-me no fundo da cova, em meio às trevas dos abismos. Tua cólera pesa sobre mim, tu derramas tuas vagas todas. Bonito perceber que o Senhor verdadeiramente escuta o clamor daquele que está na noite, o Senhor escuta e ele se inclina. É tão bonita essa expressão do Salmo, quer dizer que como um pai que se compadece do seu filho que está padecendo, que está sofrendo, Deus se inclina e ele ouve o nosso clamor. Então, nos momentos de noite, não hesitemos em interceder, em pedir ao Senhor essa sua ajuda, essa sua proteção e que, de verdade, Ele nos proteja de todas as vagas do mal. Lucas 9, quando se completaram os dias da sua assunção, Ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Então puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos a fim de prepararem de tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Enquanto, em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, que queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para o outro povoado. Os apóstolos, apressados para que a obra de Deus se cumpra, tiveram essa ideia de dizer, bom, essa cidade não te acolhe, então vamos pedir fogo do céu para destruir toda essa cidade. Talvez fosse um meio mais rápido e enérgico de acabar com toda aquela apostasia, mas o Senhor não faz assim. O Senhor quer que todos se salvem, o Senhor quer pastorear todas as ovelhas e por isso o Senhor tem paciência. A palavra paciência é uma palavra ligada à capacidade de sofrer as demoras por alguém. Patio, a sofrer as demoras por alguém. E nós devemos ter essa paciência, essa capacidade de aceitar sofrer. São Vicente de Paulo, quem foi um santo que aceitou sofrer pela santificação de outros. Nasceu no dia 24 de abril, em 1581, na França, e o seu pai se chamava João de Paulo e a sua mãe Bertranda de Moras. Tinha uma pequena propriedade de que tiravam a subsistência da família e era composta por 6 filhos. E Vicente era o terceiro filho, trabalhava no campo e no pastoreio dos rebanhos. Ele entrou sem reservas para o sacerdócio por meio das suas obras na congregação da missão, a Companhia das Filhas da Caridade e as conferências de São Vicente de Paulo. Todas as obras de inspiração vicentina
que podemos ver o quanto a Igreja valoriza o grande trabalho apostólico e caritativo desse grande gigante da fé, a quem ardia de caridade. Depois de ser ordenado sacerdote, ele passou por um momento de escravidão em Tunis e acabou sendo vendido a um senhor que o libertou. Imaginem, São Vicente de Paulo, que foi vendido como escravo e que foi liberto. Em seguida foi para Paris, tornou-se capelão da Rainha Margarida, aproximando-se da miséria humana que era grande em Paris. E de modo muito particular, ele trabalhou no novo Hospital da Caridade. Os mais pobres e os mais ricos, e São Vicente fazendo pontes entre os dois. O resto do tempo era repartido entre o confessionário, o catecismo, a oração e o estudo, e ampliando os seus trabalhos pelos pobres, São Vicente começou a reunir outros sacerdotes que desejassem também viver a mesma orientação dos bispos, e por isso se multiplicavam a ponto de o pobre asilo dos bons meninos não poder mais os abrigar. Pela providência divina, Adriano Bom, prior de São Lázaro, ofereceu ao santo a casa e as terras do seu priorado, conhecendo pelo nome de São Lázaro, e o antigo Hospital dos Leprosos e a vasta construção, onde permanecerão até o fim do século XVIII. Daqui vem o costume de se chamar lazaristas, os padres da congregação de São Vicente. Surge também o priorado de São Lázaro, em 1632, e os lazaristas que cresceram rapidamente, implantando-se em 15 dioceses para missões paroquiais e a fundação daquilo que eles chamavam as caridades. E São Vicente exigia que dos seus companheiros o mesmo espírito de Nosso Senhor e as 5 virtudes essenciais. Olha que bonito: simplicidade, mansidão em relação ao próximo, humildade, mortificação e zelo. E São Vicente de Paulo hoje possa nos dar de verdade essa graça dessas 5 virtudes e de ter sempre essa palavra que ele tinha no coração. Os pobres abrem-nos as portas para a eternidade. Eu prefiro o paraíso. Que o São Vicente de Paulo nos dê essa graça de também entender que os pobres nos abrem as portas da eternidade e que aquilo que devemos preferir acima de tudo, o paraíso.